de zap, vai. Se tiver, vai lá. Ô, Judazinho, manda. E aí, pessoal do Papo de Graça, tudo bem? Caio, Braulio, como é que vocês estão? Tudo beleza? Em primeiro lugar, obrigado pelo programa de vocês. Eles têm enriquecido a vida espiritual e teológica da galera que assiste. E a minha pergunta para você, Caio, na verdade é uma ajuda. Eu estou evangelizando uma criança de 10 anos e, obviamente, uma criança de 10 anos é bombardeada por uma série de coisas na escola, como darwinismo e tudo mais. E eu queria que você falasse, na sua explanação, eu queria que você falasse para uma criança de 10 anos e que, na verdade, esse vídeo eu vou mostrar para muitas crianças, então acho que vai servir de base para uma evangelização aí de muito tempo. Que é sobre a questão dos dinossauros, como harmonizar. Queria que você explicasse para essas crianças que vão ser bombardeadas por uma série de verdades científicas, como harmonizar as escrituras e os dinossauros e a criação, porque ela vai aprender que os dinossauros têm 35 milhões de anos, os fósseis, e ela vai ver na Bíblia, ela não vai encontrar dinossauro na Bíblia, ela não vai entender muito bem esse ponto histórico, esse casamento aí. Eu sei que já assisti muitos vídeos seus e você defende que a Bíblia realmente não é ela não tem esse teor histórico, né, para nos revelar coisas arqueológicas e tudo mais. Mas eu queria que você desse uma explicação sobre dinossauros, sobre criação, na perspectiva de uma criança de 10 anos que vai te assistir, tá bom? Bom, muito obrigado e um grande abraço para você, Caio. Obrigado, filho. Olha só, eu não encontro nenhuma criança tendo esse problema, a menos que a gente crie o problema para a criança. Não encontro. Isso não foi um problema para os meus filhos e não foi agora. Meu filho mais velho está fazendo 40 anos agora, daqui a dias. Então, há 40 anos atrás, no auge da discussão sobre evolução, criação, isso e aquilo, não foi um problema para o Ciro, nem para o Davi, não foi um problema para o Lucas, para a Juliana, porque eu nunca criei esse problema. Eles sempre leram o livro de Gênesis e acharam normal. E quando na escola falavam alguma coisa sobre evolução e outras coisas do gênero, para eles nunca foi um problema, porque eles nunca foram doutrinados a respeito daquilo. O livro de Gênesis, se você não tiver uma doutrina com a qual você force a criança a entender o Gênesis, ele não problematiza nenhuma que seja a visão ou o discurso ou a teoria de vida planetária que a ciência possa trazer. Não é um problema. Meus netos, por exemplo, menos ainda. Quando que eu vou chamar um neto meu e fazer disso um problema? Olha, é literalmente assim. Primeiro, não é literalmente. Cada dia de criação, de acordo com Gênesis, até as nossas traduções fazem o favor de colocar o dia com D maiúsculo. E é tarde e manhã o primeiro dia, o segundo dia, a ordem até invertida, vai na perspectiva do judeu. O dia começa tarde, vai para amanhã, e são dias com D maiúsculo, até nesse sentido mais básico. E aonde o que se diz é apareça. Apareça, é o verbo mais usado. Apareça, apareçam, surjam, que mostra que há uma soberania operando no fenômeno, nos mares, na terra, tudo cresceu, surgiu, se desenvolveu. O homem vem depois disso. Então, se um neto meu chegasse hoje e me dissesse, nunca ninguém perguntou. Eu acho que essa coisa de evangelizar a criança, com essa história da criação, evocando onde estavam os dinossauros, é só para criar problema na cabeça da criança. Deixa a criança em paz. E faça o possível para, se ela chegar, dizer a ela, isso não é importante. O importante é que Deus criou. E os dinossauros existiram antes de nós. Como quase tudo, do ponto de vista da comparação histórica, linear, eu não estou falando para criança, estou falando para você. Porque eu não quero falar com criança, porque criança não tem essa pergunta.
Então, do ponto de vista histórico linear, nós surgimos outro dia, nossa espécie aqui do planeta. Hoje em dia a gente tem uma variação entre datações, onde os primeiros humanoides ou os produtores de primeiras culturas humanas apareceram. Em que tempo? Houve um tempo, quando eu era bem jovem, que se falava de 12 mil anos, aí foi para 80 mil anos, depois foi para 120 mil anos, depois estão falando em 200 mil anos. Enfim, toda hora aparece um novo osso e a antiguidade medida em carbono 14 e outros métodos designam um determinado tempo, aquela história vai mais para longe. Mas a soma disso, se a gente for para a história e para o achado mais antigo, vamos supor, 200 mil anos de humanoides no planeta, isso é uma brincadeira. Isso aí é menos do que ontem, quando comparado com o que veio antes de nós. Então imagina o que já houve aqui antes de nós. Houve trilhões de mundos e de seres e de entes e de criações e de destruições e de ciclos e de renovações. Nós chegamos agora. Então, do ponto de vista do tempo, as coisas, se o tempo é o que tivesse importância, do ponto de vista do tempo, as grandes importâncias da Terra ficaram no passado já, antes da gente aparecer. É que o que tem mais importância não é a quantidade de tempo acumulado, é a possibilidade de, nesse processo, ter surgido a inteligência que se volta sobre si mesma e diz eu, com consciência. Esse que é o grande negócio. Esse que é o explodir divino, extraordinário no processo. Qualquer criança entende isso. Desculpa, meu querido, com todo o amor, mas não atrapalhem as crianças, deixem as crianças andarem sozinhas, que elas não se complicarão. É quando a gente tenta ficar doutrinando crianças, enchendo a cabeça delas de problemas, é que elas crescem com essa agonia de fazer da criação divina um problema a ser resolvido, quando na realidade nunca foi. Para uma criança nunca será. É só para adultos já com a cabeça formatada, querendo ter garantia de que a criança não será bombardeada. Deus salve a criança de não ser bombardeada. Toda criança será, toda criança precisa ser bombardeada para virar gente, para poder ter uma consciência própria. A gente tem que ensinar a pessoa a crer, a discernir, a pensar, a simplificar processos. Agora, esse tipo de evangelização me apavora, porque só cria nervosismo na alma da criança e um conflito na adolescência. Na melhor das hipóteses, nunca vi ajudar ninguém. Tá bom, querido? E me perdoe se eu não estou dizendo o que você esperava, mas é só o que eu creio. E eu não tenho nenhuma história a não ser da sinceridade das minhas convicções. Um beijo para você. Vem IVTV, o canal é você.